Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rodrigo. Vamos para mais uma aula de filosofia no nosso curso Montessori. Na nossa segunda aula, vamos entrar de vez nos filósofos profissionais, em especial nosso querido Sócrates, nosso camisa 10, não só do Corinthians, e também vamos introduzir o Platão. Isso vai ficar claro mais para frente, mas é uma dobradinha que ela é óbvia. Vocês vão entender o porquê. Lembro que essa segunda aula ela tem uma continuação para uma segunda parte do pensamento platônico. Então, essa primeira aula é Sócrates / Platão, depois somente mais em específico o Platão. O Sócrates é uma figura marcante para a história da filosofia, porque ele vai demarcar, vai fincar a bandeira no território do pensar, no território cultural ocidental, por trazer problemas éticos, filosóficos, políticos para dentro da polis grega. Ele tem a função de ser essa figura central no chamamento dos cidadãos para os debates, para as assembleias, para a construção da república, da cidadania e da cultura grega. Para recapitular o que teria sido o sistema político na polis grega, em especial Atenas, a democracia era entendida como o esforço pelo entendimento comum de seus participantes, dentro, claro, de uma igualdade, que vai tentar construir que seria um bem comum, o bem maior. E o local dessa democracia, onde a democracia é feita, ela é forjada, é nas assembleias, contendo o jogo do debate, do diálogo, como o seu molde, o seu método. Essas assembleias, elas tinham um local específico, que a gente chama de ágora, e esse debate, ele demandava duas coisas. De um lado, demandava que o orador, o proponente de um debate, tivesse a capacidade de argumentação. Estamos falando de oratória, estamos falando de retórica, de poder de persuasão. E por um outro lado, também necessidade do debate, que as ideias apresentadas elas tenham fundamento, elas tenham justificativa, elas tenham racionalidade. Essa racionalidade ela tem como responsabilidade a herança que a cultura lega aos demais. Então você tem que expor seus debates com a mentalidade, respeitando a mentalidade do indivíduo grego, indivíduo ateniense, e que é o que vai ser o solo para a construção de ideias. E no contexto do jogo democrático, surgiu necessidade pelos seus atores de aprimorar a sua prática política.
seja, surgiu a necessidade de professores. E dentre as muitas possibilidades, duas qualidades de professores desses mestres chegaram para a gente, do que nós temos notícias, né? Uma seria os filósofos, uma outra qualidade seria os sofistas. Os sofistas são mestres, educadores, guardiões da cultura helênica, estavam sim preocupados e desejavam sim que a cultura grega se aprimorasse e que a ciência e a arte se desenvolvessem, mas os seus objetivos eram voltados para justamente essa prática política, de debater, de apresentar ideias, de contra-argumentar. Ou seja, eles tinham uma postura voltada para a arte, para a educação da arte, da retórica e da oratória. Contudo, no que tange assim de fundamentação, de grandes teses acerca do cosmos e da vida, eles adotavam uma postura relativista. A gente viu com aqueles que a gente chama de pré-socráticos essa necessidade de determinar, de definir o que é a realidade, o que é a natureza, qual é a essência da natureza, quais são as leis da natureza, tudo mais. Para os sofistas, eles têm, por essa postura relativista, eles encaram essas leis da natureza e esse conhecimento acerca dele com um certo ceticismo. Então, por mais que houvesse uma ciência acerca de um determinado assunto, era sempre possível, pensando como um sofista, desse conhecimento ser manipulado ou dele simplesmente em algum momento apresentar falhas na sua explicação ou na abrangência de sua explicação. E por perceberem ou por tomarem que o conhecimento, de uma maneira geral, ele não tem aquela firmeza, ou seja, o conhecimento ele é sempre movente, ele é sempre perecível, eles não apostavam, né, num grande ser que controlava tudo, porém, deles respeitarem e promoverem a cultura religiosa. Muitos debates acerca disso, mas em linhas gerais, os sofistas são esses educadores que estão aí para educar para a política em seu sentido mais estrito, na sua prática de convencer. E pelo time dos filósofos, tivemos o nosso camisa 10, o Sócrates, como o grande exemplar de mestre filósofo. Ele despontou no cenário ateniense grego como um cidadão muito preocupado com a questão do conhecimento, do desenvolvimento do conhecimento, da divulgação do saber, da prática política, porém com uma postura diferente em relação aos demais. Uma prática inovadora, podemos dizer. Isso porque, ao invés de focar no aprendizado de técnicas da arte, da persuasão, da arte da oratória, da argumentação, o objetivo de Sócrates é a definição ou a busca
por um sentido da cidade e de seus habitantes. O que vai ser, uma pergunta que Sócrates poderia colocar é: o que significa fazer? O que significa ser cidadão? É uma pergunta de teor socrático. Ele, dessa forma, ele adota uma metodologia que podemos dizer como de análise conceitual, simplesmente dizendo de buscar definições, buscar definir alguma coisa, buscar a essência. Nesse sentido, fica claro o seu distanciamento em relação àqueles que a gente chama de sofistas. Esse método de análise conceitual que busca essa definição melhor tem como que o seu modo de fazer, como um dos seus passos, questionar o que é isso, o que é aquilo, o que é a cidade, o que é o indivíduo, o que é a sociedade. E quando ele faz essa pergunta que pode parecer óbvia ou até mesmo simples, ele quer focar naquilo que é de mais essencial dentre todos os, por exemplo, dentre todos os entendimentos possíveis de coragem, o que faz com que todas essas possibilidades sejam chamadas de coragem? Qual é o paradigma ou o critério para que alguma ação possa ser predicada de corajosa? Nesse sentido, ele, ao perguntar ao seu interlocutor o que é a coragem, o que é a felicidade, ele está chamando para o debate. O diálogo é essencial. Ou seja, ele resgata, ele lança a mão, assim como os sofistas faziam, aquele ambiente da democracia, do diálogo, do debate. Porém, esse debate ele tem um outro caráter. Se antes com os sofistas o caráter do debate era a mera disputa política, com Sócrates o debate vai ser não de disputa, mas de consensualização, de concatenação, me fugiu a palavra, desculpa, mas de unir esforços, buscar um esforço comum para se definir, para se chegar a uma solução em comum. Nesse sentido, nesses moldes, Sócrates aparece bem mais fiel, fidedigno ao propósito da democracia, né? Então o debate acaba se tornando o meio de verificar, através das respostas que são dadas, qual o caminho para chegar, tenta buscar pistas para chegar à melhor definição possível do objeto de estudo. Então, ainda assim, né, ainda dentro dessa compreensão do debate, do diálogo, desse jogo democrático de versar, replicar, aprimorar as respostas, Sócrates vai tentar, ele como um grande sábio, ele de uma maneira, poderíamos dizer, de uma maneira humilde, tentar trazer
o seu interlocutor para esse esforço de construir a definição. E nessa atitude de chamar o outro a debate que está a pedagogia socrática, que chamamos de maiêutica, né? No mais, acho que só para a gente dar um fim aqui, só remarcar, reforçar, enfim, esse distanciamento entre um conhecimento sofista, apegado aos valores da política estrita, do vencer, do ganhar uma disputa, e a postura filosófica de Sócrates de chamar os cidadãos para pensar a cidade, mas também, ou de maneira essencial, chamar para pensar a vida na cidade, pensar o cidadão, o que é ser cidadão, no sentido de que nesse debate não se busca ganhar uma oportunidade melhor, mas se busca germinar aquele bem maior que a cidade tanto quer. Muito obrigado. Bons estudos.